Em outubro de 1962, o mundo não apenas chegou perto do fim, ele esteve a um passo invisível de desaparecer completamente. E o mais perturbador é que quase ninguém percebeu isso de verdade. Não foi nos discursos transmitidos pela televisão, não foi nas manchetes dos jornais. O momento mais perigoso da história moderna aconteceu longe dos olhos do mundo, no silêncio absoluto, nas profundezas do oceano, quando um único homem, isolado, teve que tomar uma decisão que poderia ter apagado o futuro da humanidade em questão de minutos. E você nunca ouviu essa parte da história desse jeito. No auge da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética não estavam apenas em lados opostos. Eles estavam presos em um confronto constante, invisível, sem campo de batalha definido, sem declaração oficial de guerra, sem começo claro. Apenas uma tensão sufocante que se espalhava pelo planeta, influenciando governos, derrubando regimes e moldando o destino de bilhões de pessoas. Era uma guerra travada no medo, na influência e na ameaça constante de destruição nuclear. Uma guerra onde a arma mais poderosa jamais poderia ser usada e ainda assim estava sempre pronta. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo havia mudado completamente. A Europa estava destruída, fragilizada, exausta após anos de conflito. E no lugar das antigas potências, surgiram dois gigantes com visões completamente diferentes de como o mundo deveria funcionar. De um lado, os Estados Unidos, defendendo o capitalismo e a democracia liberal. Do outro, a União Soviética, sustentando um modelo comunista baseado em controle centralizado. Ambos acreditavam estar certos, ambos viam o outro como uma ameaça inevitável. Mas por trás das ideologias, algo muito mais perigoso crescia em silêncio: o medo. Não apenas do poder militar do outro, mas das intenções. Interpretações erradas começaram a se tornar riscos reais. O silêncio virou suspeita. E cada movimento, por menor que fosse, carregava o potencial de desencadear uma catástrofe irreversível. No início dos anos 60, essa tensão já estava no limite. Foi então que a União Soviética decidiu agir de forma ousada e secreta. Em uma operação cuidadosamente escondida, começou a instalar mísseis nucleares em Cuba, a apenas 150 quilômetros do território americano. Perto o suficiente para atingir cidades inteiras em poucos minutos. Perto o suficiente para mudar completamente o equilíbrio de poder. Tudo foi feito em segredo absoluto. Equipamentos transportados discretamente. Tropas enviadas sem alarde. Mísseis montados peça a peça. Na superfície, Cuba parecia tranquila. Mas por baixo dessa aparente calmaria, uma linha perigosa estava sendo cruzada. Uma linha que não poderia ser facilmente apagada. Os Estados Unidos descobriram tudo através de voos de reconhecimento, fotografias granuladas, formas estranhas no terreno cubano. Análises examinaram cada detalhe. E então veio a confirmação que ninguém queria. Aquilo não era defesa, eram plataformas de lançamento nuclear. O que veio depois não foi uma guerra imediata, foi algo muito mais tenso. Um silêncio carregado de decisões impossíveis. Um momento onde qualquer escolha errada poderia levar ao fim de tudo. O governo americano tinha 3 opções: não fazer nada e correr o risco de vulnerabilidade total, atacar e iniciar uma escalada incontrolável, ou tentar um bloqueio naval e apostar que os soviéticos recuariam. A escolha foi feita com extremo cuidado. Não chamaram de bloqueio, chamaram de quarentena naval. Porque a palavra bloqueio significava guerra, e guerra era exatamente o que todos diziam querer evitar. Enquanto navios americanos avançavam para cercar Cuba, embarcações soviéticas continuavam se aproximando. Cada quilômetro diminuído aumentava a tensão. Cada hora que passava elevava o risco. O mundo assistia, mas via apenas a superfície. O que ninguém via eram as mensagens secretas, os erros de comunicação, o medo dentro das salas de decisão. Então o momento chegou. Os navios soviéticos se aproximaram da linha de bloqueio, diminuíram a velocidade e alguns começaram a recuar. Por um instante, pareceu que o pior tinha sido evitado.
Mas isso era apenas o que estava visível, porque nas profundezas do oceano, longe de qualquer radar ou manchete, outra história estava acontecendo. Uma história muito mais perigosa. Um submarino soviético, sem comunicação com Moscou, cercado por forças navais americanas, começou a enfrentar uma pressão crescente, literal e psicológica. A tripulação estava submersa há dias, o calor aumentava, o oxigênio diminuía, e ao redor deles, explosões ecoavam, cargas de profundidade lançadas pelos americanos para forçar o submarino a emergir. Mas a tripulação não sabia que eram apenas avisos. Para eles, aquilo soava como o início da guerra. Dentro daquele submarino, havia um torpedo nuclear, uma única arma capaz de destruir uma frota inteira, uma única decisão capaz de iniciar uma reação em cadeia sem volta. O protocolo era claro. 3 oficiais precisavam concordar para lançar. 2 concordaram. Eles acreditavam que a guerra já havia começado. Acreditavam que estavam sob ataque. Acreditavam que não havia outra escolha, mas o terceiro homem hesitou. E naquele instante, toda a história da humanidade ficou suspensa em uma única decisão. Não foi um presidente, não foi um general, foi um homem isolado, dentro de um submarino, sem acesso à verdade completa, tentando interpretar o caos ao seu redor. E ele disse não. Contra a pressão, contra o medo, contra tudo o que parecia lógico naquele momento, ele recusou. E por causa dessa decisão, o torpedo nunca foi lançado. A guerra nuclear nunca começou. O mundo seguiu em frente, sem saber o quão perto esteve do fim. Na superfície, as negociações continuaram. Mensagens foram trocadas entre líderes, algumas públicas, outras secretas, até que um acordo foi alcançado. A União Soviética retiraria seus mísseis de Cuba. Os Estados Unidos, discretamente, removeriam seus mísseis da Turquia e prometeriam não invadir a ilha. Para o mundo parecia uma resolução política, um desfecho tenso, mas controlado. Mas a verdade era muito mais frágil, porque essa crise nunca foi apenas sobre mísseis, foi sobre percepção, sobre como suposições podem levar a consequências irreversíveis, sobre como sistemas criados para proteger, ao serem submetidos à pressão, se tornar gatilhos de destruição. Depois disso, ambos os lados começaram a entender o real perigo que enfrentaram, não apenas o inimigo, mas a própria estrutura do conflito. Linhas diretas de comunicação foram criadas, protocolos foram revistos, mas a Guerra Fria não terminou ali. Ela continuou por décadas, em guerras indiretas, em espionagem, em disputas tecnológicas. Cada lado avançando, mas carregando consigo, mesmo que em silêncio, a memória daquele momento em que tudo quase acabou. Anos depois, a União Soviética colapsaria, os Estados Unidos emergiriam como potência dominante e a Guerra Fria chegaria oficialmente ao fim. Mas as lições permaneceram, porque o que quase desencadeou a Terceira Guerra Mundial não foi uma decisão, foi um sistema inteiro baseado em desconfiança. Um mundo dividido entre forças opostas, cada uma convicta de sua própria necessidade, cada uma enxergando a outra através do medo. E talvez a parte mais inquietante de toda essa história seja o quão pouco foi necessário para evitar o desastre. Não foi uma grande estratégia, não foi um plano perfeito, foi hesitação, foi dúvida, foi um homem escolhendo não agir. A história costuma celebrar ações decisivas, líderes que agem sem hesitar, momentos que definem eras. Mas às vezes a decisão mais importante é justamente aquela que nunca é tomada. O míssil que não foi lançado, a ordem que não foi dada, a linha que não foi cruzada. Porque em um mundo armado com um poder inimaginável, a contenção se torna a forma mais rara de força. E enquanto esse poder continuar existindo, uma pergunta vai permanecer. Se aquele momento voltar a acontecer, nós tomaríamos a mesma decisão ou assistiríamos a história seguir um caminho completamente diferente? Se você gosta de histórias que revelam os momentos ocultos que moldaram o mundo, se inscreva no canal, porque às vezes os eventos mais importantes da história são aqueles que quase aconteceram.